Our next panel is from Brazil. It'll be in Portuguese, and it's with Embrapa. And most Canadians are familiar with Wageningen in the Netherlands in terms of innovation. Embrapa is that kind of level. They are leaders in the world, top 3. And we're delighted to have the president. And I'll invite Sibela, faz favor. Onde está? Ah, fica. Good. Please come up. Obrigado. Well, good morning, everyone. Buenos dias, bonjour. I'm talking in Portuguese as our president. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de falarmos aqui tanto da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, como também do Procisur. Nós estamos conectados online, né, além da nossa presidente, Silvia Masruá, aqui presente, estamos conectados online com o Carlos Furch, que é diretor nacional do INIA do Chile, com o Nicolás Bronzovic, que é presidente do INTA na Argentina, com o Miguel Sierra, que é presidente do INIA do Uruguai, e também com a Cecília Giannoni, que é a secretária executiva do Procisur. Nós vamos fazer um panorama a respeito do Procisur e da Embrapa, conduzido pela nossa presidente, e, ao final, né, os presidentes e diretores gerais dos INIAs da região sul vão fazer alguns comentários sobre suas instituições. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a presidente da Embrapa, a doutora Silvia Masruá, para fazer nossa apresentação, que está em inglês, os slides, para auxiliar aí na tradução e na compreensão, mas, como dito, seguiremos em português. É um prazer estar aqui com vocês. Good morning, everyone. I'm so sorry, but I'm going to speak in Portuguese because it's my first language, but my slides are in English, and you have a translation too. I hope you understand me, but you feel free to contact me after this session. Okay, thank you very much for your collaboration. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Manuel Otero, diretor-geral do ICA, e ao Jean Charles, diretor do ICA no Canadá, pelo convite para estar aqui, e secretário executivo do Procinorte. Bem, a minha fala aqui, eu vou falar um pouquinho do Procisur, que é o programa, é uma plataforma colaborativa sobre sistemas agroalimentares e agroindústria no Cone Sul. Esse ano nós estamos completando 45 anos. Eu trouxe aqui para vocês, ele envolve todos os 5 países, né, da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, envolve os institutos nacionais de pesquisa agropecuária desses países. Esse ano completamos 45 anos, e nós temos uma programação que a gente renova de 4 em 4 anos, né? E todos os presidentes dos institutos, a gente também recicla a presidência do Procisur. Eu estou presidente em 2024 e 2025, no próximo ano, então, um outro presidente de outro instituto, de outro país, assume. Bem, para nós, hoje, juntando todas as instituições, né, na verdade, os nossos institutos, eles servem como pontos focais das redes nos nossos países, né? Hoje nós temos mais de 4.500 centros de pesquisa integrados, né, na plataforma de colaboração do Procisur. Temos 4.500 pesquisadores e 500 centros de pesquisas aproximadamente, e mais de 1.100 parcerias público-privadas. Hoje a nossa estrutura funciona, nós temos uma diretoria executiva, que hoje eu estou, né, como presidente do Procisur, mas temos mais 4 presidentes dos outros institutos, como eu falei, e um diretor do IICA, que também reveza e participa conosco também da diretoria executiva. E temos ainda a secretária executiva, Cecília, que está online, temos também um comitê técnico, e depois esse comitê técnico articula projetos de pesquisa com todo o time técnico das diversas instituições de pesquisa dos países. Nós temos tanto recursos internos, né, a partir da colaboração dos institutos, mas também nós captamos recursos externos de outras fontes para projetos colaborativos. As nossas linhas principais, hoje nós estamos trabalhando
intensificação sustentável, na área de mudanças climáticas, agricultura familiar e desenvolvimento institucional. Eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente trabalha isso, tanto para dar suporte a políticas públicas, mas também para fomentar outros projetos, capacitar pesquisadores e produtores rurais. Aqui são as principais linhas, então, na área de intensificação sustentável, né, a área de saúde vegetal, animal, na área de bioinsumos, a gente tem trabalhado bastante nessa transição do fóssil para produtos de base biológica. Eu vou dar até exemplos para vocês. A gente tem trabalhado muito na área de mudanças, tecnologias para adaptação a mudanças climáticas. Consequentemente, a gente vai ter a mitigação dos gases de efeito estufa. Então, aí a gente tem trabalhado desde a gestão de recursos naturais, mas também pecuária sustentável, a parte de solos, que foi apresentado no painel anterior. Também a gente tem trabalhado com várias tecnologias para captura de carbono de solo, cálculo da captura de carbono, na área de agricultura familiar, principalmente na questão da digitalização, né, para diminuir o gap entre os pequenos e médios produtores dos grandes produtores, e também toda uma plataforma para desenvolvimento institucional, que é transversal a todos. Esse é um overview da plataforma do ProCisur, e aí eu entro aqui apresentando para vocês um pouquinho do Brasil. Né? Como vocês sabem, há 50 anos atrás, o Brasil ele era importador de alimentos. Então, nesses 50 anos, nós desenvolvemos, nós transformamos ele em grande produtor e exportador de alimentos para o mundo todo. O que a gente fez? A gente adaptou as tecnologias de clima temperado para as tecnologias da agricultura tropical, para esse cinturão tropical do planeta. Então, hoje, o nosso maior desafio é como a gente transferir essas tecnologias para todo o cinturão tropical do planeta. Bem, aqui resume essa trajetória de mais de 50 anos no Brasil. Nós começamos transformando os solos ácidos, nós dividimos em 4 ciclos, transformando o solo dos ácidos no início dos anos 70. Tá? Então, ninguém acreditava que nos solos né, do Brasil a gente pudesse produzir alimentos. Então, a gente fez todo um trabalho de adaptar, desenvolver cultivares mais adaptadas para nosso tipo de clima e solo. No Brasil, a gente tem 6 biomas diferentes, então, é uma diversidade muito grande né, para trabalhar com o tipo de clima e solo. No terceiro ciclo, a gente trabalhou com a intensificação agropecuária, que começamos a trabalhar com sistemas consorciados, sistemas integrados, dando atividade econômica para o produtor rural 365 dias ao ano. Então, a gente tem 2, 3 safras na mesma área. A gente planta soja, depois milho, depois entra com uma braquiária, depois tem um animal na mesma área, temos o sistema integração lavoura, pecuária, floresta, e isso trouxe, aumentou nossa produção e produtividade com menos expansão de área. E hoje nós temos o grande desafio que está sendo discutido aqui, sobre a questão da sustentabilidade na agricultura brasileira, mas muito mais do que isso, é produzir, né, ter uma agricultura, aumentar a produção e a produtividade para ajudar a garantir a segurança alimentar no nosso país, mas também no mundo, mas com base sustentável nas 3 dimensões, econômica, ambiental e social. E, para isso, a gente tem uma visão que a agricultura hoje ela é multifuncional, quer dizer, não é só a produção de alimentos, nós temos que produzir alimentos, fibras e energia, ao mesmo tempo, tudo isso ligado à nutrição, saúde, origem, temos que trabalhar com a parte de gastronomia, turismo local, então, ela é um sistema multifuncional, exige uma equipe multidisciplinar, e temos que ter essa agricultura preditiva e resiliente às mudanças climáticas. Então, isso se torna um sistema complexo. O sucesso da agricultura brasileira se deveu àqueles 3 primeiros pilares, uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, em capacitação de pesquisadores, mas também de produtores rurais, que, ao mesmo tempo que eles trazem as demandas, eles usam as tecnologias, e políticas públicas associadas, fomentando o uso de práticas mais sustentáveis. E agora, né, dos últimos 10, 15 anos para cá, nós temos o desafio desse terceiro pilar, que é a inovação e tecnologias disruptivas, como foi falado aqui, a biotecnologia, a nanotecnologia, edição gênica, agricultura digital, agricultura de precisão, automação, isso tudo para agregar mais valor e melhorar a nossa produção e produtividade.
Bem, só para falar um pouquinho da Embrapa para vocês, como eu falei, nós temos 6 biomas, né? O Brasil, nós temos 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo. 3 tipos de centro. Temos o centro de produto, que trabalha com uma cadeia produtiva, soja, milho, arroz, feijão. Temos também os centros ecorregionais, então, a Embrapa Pantanal, trabalha com o bioma do Pantanal, a Embrapa Amazônia Oriental, Amazônia Ocidental. E temos também centros temáticos, agricultura digital, meio ambiente, temos um centro de biotecnologia, que trabalha de maneira transversal com os outros centros de pesquisa. E temos também laboratórios no exterior. Temos o Embrapa América do Norte. Hoje, nosso escritório fica nos Estados Unidos, na RS, ligado ao USDA. Temos outro laboratório, Embrapa Europa, que fica em Montpellier, na França. Estamos expandindo os nossos escritórios. Acabamos de lançar um escritório na África, justamente pela demanda, né, do Brasil capacitar pesquisadores, né, e levar tecnologia para a África. Hoje, nós somos 7.500 empregados, com mais de 2.100 PhDs. Bem, qual a nossa agenda estratégica? Tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. A questão da sustentabilidade nas 3 dimensões, mas, além da sustentabilidade, né, de aumentar nossa produção e produtividade de maneira sustentável, nós temos várias transições que estão acontecendo, que também já discutimos aqui. A primeira delas, a transição nutricional. Um novo consumidor, muito mais preocupado com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Então, precisamos trazer transparência ao processo de produção. Então, sustentabilidade aliado à rastreabilidade. Tudo isso também aliado à saúde única, saúde animal, vegetal, saúde humana e o ecossistema, o meio ambiente. Como trabalhar isso de One Health, né? Saúde única. Além disso, temos a transição energética, as mudanças climáticas, mas, no Brasil, nós temos também um grande desafio. Nós temos 5 milhões de produtores rurais, mas apenas 15%, 20% são grandes produtores. Nós temos ainda 77% de pequenos e médios produtores, que precisamos trabalhar na inclusão socioprodutiva desses produtores e na inclusão digital. Para isso, nós temos que avançar cada vez mais em ciência, tecnologia e inovação. Opa. E aqui os nossos roadmaps. Nós temos um roadmap, uma trajetória em bioeconomia e biotecnologia, em agricultura de baixo carbono, em políticas públicas associadas a essas 2 trajetórias, e como a gente trabalhar com essas tecnologias disruptivas. Aqui é só para resumir para vocês. Então, nós temos, hoje, no Brasil, há mais de 50 anos, nós trabalhamos com a fixação biológica de nitrogênio. Isso que impulsionou o desenvolvimento da soja no nosso país, e nós passamos a ser um grande produtor de soja para o mundo todo. Uma pesquisadora, a partir da análise de micro-organismos de solo, viu um modo de você trabalhar a partir da fixação biológica de nitrogênio e depender menos de produtos, né, sintéticos de fertilizantes nitrogenados. A partir disso, disparou um roadmap enorme com outros micro-organismos. Hoje, a gente está lançamos, né, recentemente um bioma fós, que é também a mesma coisa para o fósforo. Né, trabalhamos, por exemplo, usando uma bactéria de uma planta que é no semiárido brasileiro, no Mandacaru. A gente desenvolveu uma outra tecnologia para desenvolver, acelerar o crescimento de plantas, mesmo com estresse hídrico, né, que são desafios que temos no nosso país. E a gente tem avançado na área de biotecnologia, edição gênica, não só para desenvolver esses produtos, mas também para desenvolver novas cultivares mais adaptadas e mais rapidamente em nosso país. Políticas públicas. Só queria comentar com vocês, desde 2000, a gente trabalha com políticas públicas associadas. Então, o ZARC, que está aí, ele, na verdade, é zoneamento agrícola de risco climático. Ele, desde 2000, organizamos dados e informações de clima, mais de 100 anos de dados climáticos, para a gente gerar janelas de plantio, para que o produtor possa plantar. Isso a gente faz para 44 culturas, para 5 mil municípios. Então, isso daí subsidia o crédito e o seguro rural no nosso país. E nós temos também um programa de agricultura de baixo carbono desde 2010, trabalhando com a descarbonização em vários setores, né,
leite de baixo carbono, soja de baixo carbono, carne, e um programa do Renova Bio, como a gente pode produzir biocombustíveis sem comprometer a produção de alimentos também no nosso país. Aqui é só um exemplo, para vocês entenderem, a gente gera uma matriz de risco, que está ali logo, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas à direita do slide, a gente gera para essas 44 culturas, dos 5.000 municípios, 20% de chance, 30% ou 40% de risco para você plantar naquele determinado descende. Então, qual a cultivar, onde e quando plantar. Só que agora nós aprimoramos, nós adotamos também 4 níveis de manejo. Aqueles produtores, aqui foi falado do plantio direto, aquele produtor que já trabalha com práticas mais sustentáveis, plantio direto, ou aqueles que não fazem nada, que estão no manejo 1, manejo 4 é aquele que já adota um sistema integrado, um sistema consorciado. Esse a gente vai acompanhando e conforme o nível que o produtor atinge, ele tem maior subvenção e maior apoio no crédito rural. Aqui, só trouxe para vocês verem o Plano Nacional da Agricultura de Baixo Carbono. Então, ele contempla essas tecnologias. Foi falado aqui do plantio direto. Nós temos Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, fixação biológica de nitrogênio, recuperação de florestas, tratamento de dejetos. E nós temos atingido as nossas metas, utilizando essas tecnologias. Mas, no Brasil, nós temos um grande desafio. Nós temos agora a recuperação de áreas degradadas. Nós temos 160 milhões de hectares de pastagem, onde 40 milhões de hectares têm aptidão agrícola. Então, nós temos trabalhado uma política pública onde, vou mostrar aqui para vocês, essa política é o Plano Nacional de Conversão de Pastagens, onde a gente trabalha com os níveis de degradação severo e médio, e qual a aptidão agrícola. Então, a gente está trabalhando com princípios de agricultura regenerativa, que nós podemos aumentar a nossa produtividade sem derrubar nenhuma árvore, só recuperando essas áreas. Então, esse é o programa do governo federal no Brasil, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, e a Embrapa que dá o subsídio técnico, né, as tecnologias para que a gente possa fazer essa recuperação. E aqui eu coloquei um exemplo. Eu falei aqui da integração lavoura, pecuária, floresta. Em 12 anos de pesquisa, em Mato Grosso, que é no centro-oeste do Brasil, com o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, a gente viu, comparando com a monocultura, só restauração florestal, que a gente consegue estocar 30 quilos de carbono por árvore por ano, no ILPF, no sistema integrado, enquanto na restauração florestal, 20 quilos de carbono por árvore por ano, é 30% a mais. Então, a gente tem incentivado os produtores cada vez mais. Hoje, nós temos 18 milhões de hectares de LPF no Brasil, a gente quer até 2030 chegar a 30 milhões de hectares, e aí a gente mostra que a agricultura pode ser parte da solução para mudanças climáticas. E falou-se aqui também da inteligência artificial. Dentro da Embrapa, no Brasil, nós temos um programa para a inteligência artificial no campo, para o campo e pelo campo. O que é isso? A gente tem um programa para trabalhar com os produtores rurais, associações, cooperativas. É um programa estruturante em agricultura digital no país, com 10 pilotos. É um programa apoiado pela Fundação de Apoio do Estado de São Paulo, onde tem 5 pilotos no Estado de São Paulo, os outros 5 em outras regiões do país. A gente trabalha com a diversidade da agricultura brasileira. Costumo dizer que a agricultura brasileira a gente tem de A a Z, de açaí a zebu. Nós temos sistema agroflorestal no norte do nosso país, nós temos grãos no centro-oeste, nós temos produtor de leite. Então, é uma diversidade muito grande. Então, a gente está trabalhando com essa associação de produtores e levantando as necessidades, né, as dores dos produtores, gargalos de conectividade, que acaba sendo um indutor da tecnologia, e de capacitação. A partir disso, a gente trabalha trazendo tecnologias como melhorar a gestão da produção ou do sistema de produção, usando tecnologias de visão computacional, entre outras. Internet das coisas, blockchain, entre outras. Este programa é um dos programas que a gente agora vai trazer para o ProCisur. Cada país vai ter esses 10 pilotos são chamados de distrito agrotecnológicos, e cada país vai ter um distrito agrotecnológico também para explorar essas tecnologias.
A inteligência artificial para o campo é usar informação, conhecimento que está na Embrapa de 52 anos, usando a inteligência artificial a partir de publicações, de livros. Você, a partir de perguntas que o produtor rural faz, você exporta as respostas usando a inteligência artificial. Nós temos esse programa apoiado pelo ICA, que é a Ter Mais Digital. Nós temos aqui nosso colega também, o Fernando Schwank, que iniciou esse trabalho aí com a gente. Hoje está no ICA, mas na época ele estava no Ministério da Agricultura. E é um trabalho que a gente está levando a informação, usando as tecnologias digitais para levar mais informação ao produtor rural. E aqui são alguns exemplos, de tecnologias que a gente está trabalhando. Essa daqui, usando drones, usando a visão computacional, você classifica espécies florestais no nosso país, na Amazônia. Isso tem sido testado e tem reduzido o nosso custo do inventário florestal no Brasil, na Amazônia, em 90%, usando as novas tecnologias e inteligência artificial. Aqui também nós trouxemos dois exemplos também para cálculo de análise de solo, que a gente está utilizando tecnologias para monitorar e verificar o carbono no solo. Nós temos aí o primeiro Aglibs, que usa essa tecnologia, e ele calcula não só os dados físico-químicos, mas também o cálculo de carbono, e ele é validado pela Verra. Então, hoje, é uma tecnologia que nós estamos expandindo para análise de solo no nosso país, e o BioAs, que faz uma classificação, se o solo é saudável ou não, em diferentes níveis também, é um exemplo que a gente está trazendo. E nós temos aplicativos para ajudar o produtor rural também. O Plantio Certo é baseado naquela política pública do zoneamento agrícola de risco climático, que eu mostrei, mas ele traz a informação para a consulta do produtor. Aquele lá, enquanto dá subsídios para o Ministério da Agricultura, para o banco, aqui nesse aplicativo você vai dar informação para o produtor rural. E aqui também o Aquicultura Certo, que é uma área que está crescendo no nosso país, que é a piscicultura. Bem, gente, para finalizar, eu queria falar aqui com vocês, nós temos algumas certezas que nos guiam, quer dizer, a agricultura hoje é um sistema complexo, ele é multifuncional, multidisciplinar, ele exige também que a gente trabalhe de maneira integrada, agregada, por isso que é muito importante, eu acho que no Brasil, a gente sempre comenta, a Embrapa não fez nada sozinha, a principal parceria são os produtores rurais, que trazem as demandas e ajudam a gente a validar as tecnologias, e a gente, políticas públicas associadas e o papel da convergência das tecnologias. A gente tem avançado muito na questão, acho que acabou meu tempo, mas já estou acabando. A gente tem avançado muito na questão da biotecnologia, da nanotecnologia, da automação, agricultura de precisão, mas a convergência de átomos, neuros, genes e bits é o que vai nos levar para o novo patamar da agricultura do futuro. E aqui eu termino fazendo um convite para todos vocês. Nós vamos receber em novembro a COP30, a Convenção do Clima no Brasil, vai ser em Belém, na Amazônia, onde a gente vai ter, na Embrapa lá, na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, nós vamos ter a Casa da Agricultura Sustentável, o ICA, nosso parceiro lá, nós vamos ter vários parceiros, onde a gente vai ter vitrines tecnológicas mostrando o que a gente... mostrando o que eu falei aqui para vocês, mas muito mais, dessa diversidade da agricultura brasileira, desde um sistema agroflorestal, como sistema integrado, e vamos ter a oportunidade de debates. Então, já fica o convite para que o Canadá esteja lá conosco, é um parceiro importante para o Brasil, para participar conosco. E nós estamos fazendo uma jornada pelo clima, eventos nos diferentes biomas brasileiros, e em agosto vai ser em Porto Alegre, no sul do nosso país, onde o Procissur vai comemorar os seus 45 anos, também trazendo discussões sobre esse assunto, quais os nossos desafios para uma agricultura mais resiliente às mudanças climáticas. Bem, é isso que eu teria para apresentar para vocês. Eu já agradeço aí a oportunidade e fico à disposição de vocês. Alguém que queira tirar dúvida, pode ser em inglês, tá? Aqueles que fiquem à vontade para bater um papo comigo, estamos aqui nesses 2 dias. E aqui são os nossos parceiros dos outros institutos que estão aí. A gente vai abrir agora para uma palavrinha de cada um deles. Não sei se vai dar tempo, JC, mas se der, seria... bem importante, que estamos aí com os presidentes do INTA da Argentina, INIA do Uruguai e Paraguai. Bem, muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Acho que a gente
já queria passar a palavra, sei que estamos à frente do tempo, mas como foi bem colocado pela nossa presidente, a Embrapa não faz nada sozinha. E temos, né, os vários parceiros do Cone Sul, membros do Processur aqui também representando. Gostaria de convidar, portanto, o Nicolás Bramovic, presidente do INTA na Argentina, para tecer considerações sobre a agenda do INTA e sobre a sua participação no Processur. Ele está conectado conosco. Gracias, Sibel, y gracias a los organizadores por este espacio y la paciencia para poder escucharnos. Y especiales gracias a la presidenta del Embrapa, Silvia Maslujá, y nuestra presidenta del Procesur, porque realmente su precisión al presentar fue tan elevada que creo que vamos a poder ser muy breves. Solo quiero agregar unas pocas tendencias que lideran o gobiernan o a las que atendemos especialmente desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina. Nosotros vemos como 3 tendencias globales que como importantes. Una tiene que ver con la fragmentación, la disrupción en las cadenas de suministros. Creemos que se está transformando en una tendencia global. Creemos que el aumento de las exigencias y las regulaciones que se basan en las nuevas demandas y las preferencias del consumidor en lo que hace a calidad, a valor nutricional de los alimentos, al bienestar animal o el ambiente, también son una tendencia para atender. Y también vemos con especial interés este fuerte desaceleramiento de la tasa de crecimiento poblacional como una tendencia global para influir en el gobierno o en las decisiones que tomamos como instituto tecnológico. A nivel local, a nivel de Argentina, hay 3 tendencias que a nosotros también nos parecen muy importantes. Uno tiene que ver con un especial interés del gobierno actual de la Argentina o del país, de ordenar las cuentas macroeconómicas, de ordenar el sector público y el Estado todo. Otra tendencia tiene que ver con volver a poner en valor al mercado mundial para la Argentina como la principal fuente de crecimiento y desarrollo del país. Y una tendencia muy particular de la agricultura argentina es que los decisores agropecuarios son jóvenes comparado con el resto del mundo y además hay una tendencia de los últimos 15 años a rejuvenecerse. Cada vez son más jóvenes nuestros decisores y eso hace a decisores agropecuarios, productores agropecuarios muy propensos a la adopción tecnológica. Esta complejización de los sistemas que surge de estas tendencias y que bien explicaba Silvia recién, nos exige dejar de tener visiones institutocéntricas, dejar de lado visiones científico-tecnológicas que hacían mucho foco en nosotros mismos como instituto y en pensarnos y tener visiones centradas en el sistema de innovación, no solo ya del sistema público y privado de toda la Argentina, sino también de la región y del mundo. Trabajar con otros, colaborar, establecer redes puede ser difícil, pero es un deber o una obligación en nuestros días para dar respuesta a esta complejización de los sistemas. Vemos entonces que en nuestros sistemas productivos, nuestros productores no enfrentan solo cambios de sus sistemas productivos, sino que nosotros como Instituto Tecnológico tenemos que cambiar nuestra manera de hacer ciencia y conocimiento, nuestra función de producción de la tecnología. Y a la luz de las nuevas tecnologías, que bien sintetizaba nuestra presidenta del Procesur y que yo no me voy a profundizar para no hacer esta presentación mucho más extensa, nosotros trabajamos para resolver viejas brechas como cuestiones que tienen que ver con riego, con fertilidad, con nutrición del suelo y ya pensando no solo en la nutrición del cultivo y la productividad del cultivo, sino en el concepto de una sola salud y entender que cuando nos preocupamos de la salud del suelo, nos estamos preocupando también de la salud de las personas o de la sociedad toda. Por supuesto, lo que tiene que ver con lo digital es un core business de nuestro instituto. Nosotros vemos una gran oportunidad en las tecnologías digitales y trabajamos mucho para que estén al alcance de todos los actores del sector agropecuario. Vemos una importante brecha en adopción digital, vemos muchas diferencias entre los early adopters y los que adoptan más tarde. Creemos que tenemos medido que tenemos mucho más hardware en nuestros equipamientos, sembradoras, cosechadoras, pulverizadores, están mucho más preparados para hacer agricultura digital que
nuestros propios técnicos. Nosotros como técnicos tenemos mucho por aprender y ese es un rol importantísimo para el INTA, el de acotar esa brecha, el de acelerar ese aprendizaje para poder capitalizar todas las oportunidades que surgen de la digitalización, la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial se une a la biología y a la genética, encontramos espacios de crecimiento y de ganancia de productividad y de innovación que dan soluciones a viejos problemas. En materia de genética, nosotros como Instituto Tecnológico nos basamos mucho en nuestra fortaleza en materia de legislación. Somos un país propenso que ha legislado históricamente a favor de la biotecnología. En ese sentido hemos desarrollado fuertes capacidades en materia de edición génica. Tenemos mucho hecho en bioinsumos y empezamos a incursionar también poco a poco en la biología sintética. Y en este cambio o en esta complejización me parece que los sistemas productivos pasamos de ser productores de alimentos a ser productores de biomasa y a preguntarnos el objetivo del flujo de esa producción de biomasa o esa captura de carbono. Entonces nuestra ciencia tiene la obligación, creo, de dar respuesta si el objetivo de ese flujo de carbono es para producir alimentos, para producir bioenergía, para producir fibras, para producir bioremediadores, biofármacos, biomateriales, alimentos funcionales. En todos esos campos el INTA desarrolla más o menos capacidades, ha desarrollado y tiene capacidades y busca en esta obligación de cooperar regional y globalmente, multiplicar sus capacidades para poder llevar soluciones al productor. Quizás lo último que pueda decir para no extenderme mucho y agradeciendo otra vez el espacio, creemos que esa complejidad que enfrenta los sistemas agropecuarios globales podría sintetizarse en una necesidad de segregación. Cada vez tenemos que trazar y certificar más cada tipo de alimento. Sabemos que tenemos como región una ventaja competitiva en cuanto a las menores huellas que nuestros sistemas productivos producen, sean huellas hídricas, ambientales, huellas de carbono, etcétera. Y para eso trabajamos y queremos cooperar mucho y colaboramos en el marco del Procisur, por ejemplo, para desarrollar y establecer los mejores indicadores. Creemos que nuevas complejidades a nuestros sistemas implican nuevos indicadores que sean agnósticos, que no estén influenciados por la política, sino que tengan base científica para darle certezas a un mercado global cada vez más exigente. Muchas gracias por el espacio, Sibel. Le doy el piso a quien corresponda. Gracias, Nicolás, gracias. Tenemos poco tiempo acá por conta de este problema que infelizmente tuvimos. E então, por favor, Miguel Sierra, o presidente del INIE de Uruguay, para sus consideraciones. Hola, hola. No tengo la cámara. ¿Se escucha? Sí, sí, prosigue. No está habilitado el vídeo, pero bueno, les hablo desde un gusto. Gracias, Cibele, y gracias, por supuesto, Silvia y Cecilia Giannoni por la oportunidad. A ver, les comento, el INEA de Uruguay ahora está debatiendo su plan estratégico institucional y básicamente, para no reiterar, hay muchas similitudes con cosas que se han dicho, pero bueno, por un lado estamos poniendo foco en que el INEA sea un motor del desarrollo del país y en ese caso tenemos tanto una agenda de implementación con la agricultura familiar y el sector cooperativo, como también hacer de cada estación experimental de INEA un polo de investigación, desarrollo e innovación que catalice innovaciones en todo el territorio. La otra gran avenida, y es el core de INEA, la gran avenida del plan estratégico, es aportar evidencia científica y tecnologías para una producción sostenible de alimentos saludables y de biomasa. Y ahí, bueno, reiterar todo lo que se ha dicho, el uso de la ciencia y la tecnología de datos, el concepto de una salud y el abordaje del triple impacto social, ambiental y económico. Y finalmente el tema de hacer foco en la organización. Queremos un INEA que esté orientado al impacto, que produzca desarrollo de talentos con una perspectiva de equidad de género, que se preocupe también de la adopción de tecnología y no solo de su generación,
que diversifique sus fuentes de financiación y finalmente también que haga un uso eficiente tanto de las infraestructuras como de los procesos. Así que muchas gracias, era eso nomás. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por sua mensagem. E agora, Carlos Fuchs, que é também o vice-presidente do Processur e também está presidindo, né, como diretor-geral do INIA do Chile. Por favor, doutor Carlos. Muchas gracias. Muy brevemente, no tengo imagen, pero espero que se escuche correctamente. Sí. Al igual que los demás países miembros del Procesur, Chile es un exportador neto de alimentos, aun cuando su exportación básicamente se concentra en frutas y hortalizas de clima templado. Y eso de alguna manera marca el quehacer de una parte de lo que Línea hace. Y efectivamente nosotros tenemos como corazón principal de nuestra actividad el mejoramiento genético para conseguir una agricultura más sustentable y resiliente, la producción de bioinsumos como un área que debe contribuir decisivamente a tener también una agricultura más sustentable, y el desarrollo de la agricultura digital como un instrumento que también debiera propiciar más productividad y capacidad de adaptarnos a las nuevas condiciones del desarrollo de la agricultura. Una segunda gran área de trabajo que yo quisiera marcar, que sí que lo comparten también los demás colegas que han hablado de Procesur, es que consideramos como una labor fundamental de Línea la conservación de nuestra biodiversidad y de nuestro patrimonio genético. Y por ello tenemos en este momento 6 bancos genéticos activos, un banco de backup de todo aquello que hemos recolectado en las distintas regiones del país, y tenemos un banco genético de microorganismos, el único en América Latina que tiene reconocimiento IDA como International Depository Authority, que en realidad es la base para el desarrollo de los bioinsumos en los cuales estamos empeñados. Y quiero también destacar que el área de transferencia tecnológica que permita ir cerrando las brechas entre sobre todo agricultura familiar y la agricultura de tamaño mediano y grande es otra de las líneas principales de actuación de INEA Chile. De forma que simplemente agradecer la oportunidad de esta breve conversación y ojalá en el tiempo que viene tengamos la ocasión de profundizar este diálogo. Muchas gracias. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos os presidentes dos INIAs do Processur. A nossa secretária executiva também está conectada, acompanhando conosco, a Cecília Giannoni. Sei que não temos mais tempo, a organização está aqui nos comentando, mas queria deixar a mensagem, como mencionaram todos os presidentes e a nossa presidente aqui, e também da Embrapa, que também acumula tanto a presidência do Processur, como também a do Foragro, que também do qual faz parte o Procinorte. A grande questão é construirmos ecossistemas de inovação internacionais, por isso estamos aqui como Embrapa e como Processur, para buscar mais conexões e buscar segurança alimentar global, né, resiliência climática e inovação. Muito obrigada a todos. You know, nothing always works on the farm either, so. So that's the really interesting ecosystem out of South America. I manage the one out of North America, so Canada, US, Mexico, Caribbean. We could do a whole session on that too, on animal health and plant health and gene banks and resilience. I'm based in Ottawa, 3 streets away from on Albert Street. If you want to have a chat about that, happy to.